Fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, dos seus caminhos, nem para a direita e nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. No 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos postes ídolos, das imagens de escultura e fundição. No versículo 8 diz assim: no 18º ano do seu reinado, havendo purificado a terra e a casa, enviou a Safão, filho de Azarias, e a Misaías, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronitas, para repararem, fazer reparos, consertos, reforma, na casa do Senhor, seu Deus. Foram Ilquias, o sumo sacerdote, e entregaram dinheiro aos que se tinham trazido à casa do Senhor, aos levitas, os guardas que haviam recolhido das mãos de Manassés, de Efraim, todo o restante de Judá, como também todo Judá e Benjamim, os moradores de Jerusalém. Então eles entregaram o dinheiro e tal. Versículo 14, vamos pular um pouquinho para a gente ganhar tempo. Diz a Bíblia que eles deram então o dinheiro para os pedreiros, as pessoas responsáveis pelas reformas, e eles começaram a trabalhar. Só que lá no meio da reforma, 14, diz assim: quando estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sumo sacerdote, o que ele fez? Achou o livro da lei do Senhor. O que ele achou? Ele achou o livro da lei do Senhor, que estava onde? Aonde que estava esse livro? Na casa. Olha, pensa bem nisso. Eles tinham achado o livro sagrado na casa do Senhor. Você só acha algo que estava perdido, correto? Queria meditar sobre isso. Esta situação. A Bíblia diz assim que Josias ele tinha um histórico muito tremendo, porque ele não era produto do meio que ele vivia. Veja bem, o avô de Josias, um homem chamado Manassés, ele foi um dos piores reis de Israel. Ele pegou um tio de Josias, ou um ou mais, a Bíblia conta. Em Israel tinha um ídolo. E esse ídolo, ele era uma imagem grande. E era um ídolo que tinha uma barrigona grande. Dentro daquela barriga tinha um forno. Então a barriga do ídolo era um forno. As pessoas, para prosperarem, para resolver os seus problemas, porque o livro do Senhor estava afastado do povo, e o povo vivia na ignorância do Senhor. O que as pessoas faziam para prosperar e para resolver os seus problemas? Às vezes elas pegavam crianças, seus filhos, e oferecia esse filho a esse ídolo que chamava Mamorque. Aí o forno estava aceso, então ela pegava a criança e jogava dentro da barriga daquele ídolo com o fogo aceso, para que aquele ídolo resolvesse o problema deles. Isso quem fez foi Manassés, o avô de Josias, um dos reis de Israel, um homem que estava totalmente afastado do Senhor. E aí você vê as coisas horríveis que ele fazia, porque esse livro estava perdido. O pai de Josias, ele foi um rei muito ruim, tão ruim que pediram o impeachment dele em 2 anos. Geralmente os reis tinham que reinar por 40. Esse homem era tão ruim, o pai de Josias, que ele reinou por apenas 2 anos. Aí você imagina o seguinte: esse homem ele tinha tudo para dar errado também, mas de repente diz a Bíblia, por alguma influência, eu creio, talvez por um dos sacerdotes também, ou talvez a mãe dele, influenciou a vida do garoto. Com apenas 8 anos de idade, o coração dele se inclinou para buscar a Deus. Pensa bem nisso, um garoto com apenas 8 anos de idade. Se você pensa que Deus não ouve crianças, você está enganado, porque Deus ouve as crianças. Deus ouve e Deus está atento, porque naquela criança, Deus não olha apenas a criança, Deus olha o futuro. Amém? Amém. Uma planta que está crescendo e que ela pode ser muito frutífera. Diz a Bíblia que Josias ele tinha tudo para dar errado, mas ele não era produto do meio. Ele resolveu fazer diferente a sua história do que era o histórico dos seus pais. Você e eu devemos pensar assim: nós não podemos dar continuidade àquilo que os nossos pais já foram, no tocante a coisas erradas.
Os nossos pais, você pode ter um pai que pode ter feito algumas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Que tinha algumas coisas lá que Deus não se agradava. Ignorância bíblica, paixões, engano, vícios, mentiras, imoralidade, às vezes também um temperamento desequilibrado, um apego a ídolos. Existem ídolos no tempo de hoje? Existe ou não existe? Você e eu não podemos nos apegar a ídolos. Nós temos que se apegar ao Senhor. Tem muita gente apegada a muitos ídolos. Tem gente que chega para uma mulher bonita e fala assim: minha deusa, vai besta. Josias começou a reinar com 8 anos. Pensa bem, tem algumas pessoas que demoram para captar, para assimilar o que Deus quer da vida delas. Tem gente que tem um retardo. Olha, você já viu pessoas que têm um retardamento mental? Conhece alguém? Esse homem, pensa bem, ele tinha o inverso disso. Ele não tinha um retardamento mental. Às vezes tem uma pessoa que tem um retardamento espiritual. Entra ano, sai ano, ela dentro da igreja, aprendendo, e parece que não aprendeu nada. Esse homem, ele não tinha um retardamento, ele tinha uma precocidade. Ele aprendia as coisas muito cedo. Ele pegava as coisas muito cedo. Porque tem criança que pega as coisas, não é? Você conhece criança assim? Você não conhece, né, Elis? Não conhece. Tem gente que pega as coisas no ar. Esse Josias, com 8 anos, ele já assimilou as coisas, assimilou o mundo espiritual, e de repente ele disse assim: eu sei que o meu país, o meu povo está sofrendo por causa das coisas. O livro está escrito? De você e de mim. Nós vamos ser julgados pelas coisas que estão escritas no livro lá. Tem um livro registrando o teu histórico. Você sabia disso? Se esse livro fosse fechado hoje, qual seria o resumo dele? Porque para alguns reis, a Bíblia diz assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor. Os avós de Josias foram assim. O pai de Josias foi assim. Alguns reis foram assim. Acabe foi assim. Para alguns reis foi assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas para alguns, diz a Bíblia, fez o que era. Se Deus fosse Deus vai resumir, mas se Deus fechasse o teu livro hoje, qual seria o resumo dele? É importante você pensar nisso, porque nós vamos ser julgados pelas coisas que estão escritas no livro. Tem um livro escrito ao teu respeito. Sabe qual que é a importância desse livro aqui? É que esse livro ele fala de coisas que muitas vezes você e eu ignoramos, que a gente até desconhece. E você tem que entrar nesse livro, porque esse livro ele fala de coisas especificamente a respeito da tua vida. Pensa bem nisso. Josias, antes dele existir, Deus já tinha falado algumas coisas a respeito da vida dele. Que ele nasceria, que iria acontecer algumas coisas. Se você for olhar na Bíblia, tem algumas coisas na Bíblia que está ao teu respeito. Por exemplo, quantos aqui creem no nome de Jesus? Levanta a mão. Amém. Você sabe que tem muita coisa escrito a respeito daqueles que creem? Para os que creem. Se você crê, tem muita coisa nesse livro ao teu respeito. Por isso que esse livro é interessante para a tua vida, porque ele fala da tua vida. Ele fala coisas a respeito do teu presente e do teu futuro. E você tem que entrar nele, porque fala da tua vida, da tua existência. Sabe que o Senhor Jesus, ele lia o livro? Porque tinha coisa a respeito de Jesus. Aí quando Jesus ia discutir com as pessoas, aquele livro retratava a vida dele. Todo o Velho Testamento. E Jesus amava muito a palavra. Claro, ele é a própria palavra, mas Jesus, ele conhecia a palavra. Ele até discutia com os sacerdotes sobre a palavra. Com 12 anos, ele sabia de coisas, porque ele se interessou pelo livro, que os sacerdotes ficavam assim: mas quem que é o professor desse menino? Meu irmão, procura saber o que está escrito ao teu respeito nesse livro, porque tem muita coisa boa. Amém. Tem muita coisa boa neste livro ao teu respeito.
Sabe, uma das coisas que o diabo mais luta é que o livro fica perdido na tua vida, ou que você perca o livro. Porque ele sabe que se você conhecer esse livro, você já venceu ele. Porque ele diz assim: você vence o maligno pela palavra de Deus. Amém. Amém? Esse livro é maravilhoso. Você sabe que é interessante a gente olha para esse livro aqui, e esse livro ele muda muito a nossa vida. O John Wesley ele disse uma frase, que foi um dos evangelistas ingleses, que viveu no século XVIII. Ele disse assim: olha, ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. E é uma verdade. Quando você entra nesse livro aqui, a tua vida muda. O contrário também é verdade. Você está na igreja, aí você começa a deixar esse livro para o lado e fica só no zap. E deixa o livro de lado, fica só no Face. E ao invés de ficar face a face com Jesus, você fica no Face. Não dá tempo de ler a Bíblia. Aí você entra no computador, mas o computador é ruim, né? Mas você começa a ficar de frente lá, aí você vai ficar só uns minutinhos. E esses minutinhos já se passaram. Pastor, eu não li o livro porque está me faltando tempo. Não está faltando nada, rapaz. Eita, Deus, fala aí, Jeová. Desse jeito é isso. Leia o livro, não. Leia o livro. Esse livro é poderoso. Esse livro, Jesus falou assim: olha, ele é espírito e vida. Não é um livro comum. Você lê agora, a tua cabeça muda, teu pensamento muda, as tuas emoções mudam, os teus sentimentos mudam, porque esse livro ele é poderoso. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Levanta a Bíblia e diz assim: esse livro é a palavra de Deus. Aleluia. Diz assim: olha, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. A palavra de Deus ela traz identidade para nós. Algumas pessoas dizem assim: você é isso, isso e isso. Aí você vai para a palavra e a palavra fala totalmente diferente. A palavra é poderosa. Uma mulher chegou lá condenada porque foi pega no ato do adultério. Aí, essa mulher está pela nossa lei, tem que ser condenada. O que o Senhor fala? Qual é a palavra para essa mulher? E a palavra daquela mulher foi uma saída. Porque quando você entra na palavra de Deus, a palavra de Deus tem saída que o homem não vê. Mas a palavra de Deus ela mostra assim: ó, é aqui a saída. Mas estava tão fácil, eu não vi. É claro que não, porque a palavra de Deus, a palavra de Deus tem sempre uma saída. Não importa qual é a tua situação. Se você entrar na palavra e a palavra entrar em você, meu irmão, tudo muda. Eu vejo que a Bíblia, a palavra de Deus, é igual um rio purificador. Você pode estar cheio de sujeira por dentro, mas quando esse rio purificador começa a entrar na tua mente, desce para o teu coração, entra em cada cômodo da tua alma, ela faz uma revolução tremenda. Quando a palavra veio, eu conheci um irmão, que ele foi para a igreja, depois ele fala quem é. Ele foi para a igreja, eu lembro desse testemunho, eu ouvi esse testemunho lá na Bolívia. Ele foi para a igreja, ouviu a palavra, aí ele saiu da igreja e foi no cinema. E assistiu um filme que não estava bom, que não é lícito contar aqui para os irmãos com quem era o filme. Lá no cinema, o Espírito Santo veio e começou a mexer. E ele me contou que ele começou a chorar, e dali nunca mais a palavra. Não é isso? Meu irmão, a palavra tem um poder tão extraordinário. Você está aqui porque você é fruto da palavra de Deus. Amém. Amém. Você já imaginou onde você estaria sem a palavra de Deus? Se você não conhecesse a Bíblia, o que você estaria fazendo hoje, agora?
Você já pensou nisso? É bom nem imaginar, né? Mas é por causa da palavra que nós vivemos. Provavelmente nós não teríamos a família que nós temos. Provavelmente a maioria de nós aqui não estaríamos nem vivos, ou nem existiríamos, porque foi a palavra que formou a nossa família. Mas a palavra é tão tremenda que ela fez uma revolução na nossa vida. E aqui nós estamos para sempre, eternamente. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que crê na palavra, ele vive. Quando a gente lê a Bíblia, parece... Eu me lembro da história de um homem que ele estava conversando com uma barata. Era apenas uma ilustração, mas ele estava sentado no trono lá da casa dele. Quando ele acendeu a luz, ele viu aquele inseto com as antenas levantadas. E ele pegou o calçado para dar um golpe fatal. Mas a barata começou a falar com ele. Espera! O que você está fazendo? Eu vou acabar com a sua vida. Mas por que você vai acabar com a minha vida? Porque a natureza tem tantas coisas boas. E você está aqui. Mas eu faço parte da natureza. Sim, mas você é indesejado. Eu quero acabar com você. A barata respondeu assim, é uma parábola, tá? Mas você tem uma natureza também. E tem algumas coisas ruins dentro de você que quando a luz acende, são mostradas. Sabe quando a palavra de Deus ela entra na nossa vida, ela faz isso? Ela mostra algumas coisas em nós que nos causa asco, vergonha, nojo. Mas o bom é que a palavra, ela é tão tremenda, a palavra de Deus, que não para aí. Quando o Espírito Santo trabalha com a palavra na nossa vida, ela não mostra apenas as coisas ruins da nossa natureza. É que ela vem e tira aquilo que não presta. Porque diante de Deus ninguém presta. A Bíblia diz assim que todos pecaram. A gente olha para o exterior da pessoa, principalmente na igreja, né? Só tem gente santa. Não é? Mas Deus olha para o nosso interior e vê que a gente não é tão lá essas coisas. Mas a palavra vem e começa a nos incomodar, e tirar aquilo que não é bom, mudar a nossa natureza, fazer de nós uma nova criatura e modificar totalmente aquilo de ruim que nós temos. Porque a palavra de Deus, ela vem para isso, para mudar a nossa natureza. Aleluia. Como é bom a palavra de Deus. Pensa bem nisso. Esse livro aqui ele estava perdido lá na igreja. Você já imaginou isso? Se a gente não tomar cuidado, esse livro se perde de nós. A gente vai deixando ele. Hoje a gente lê, amanhã lê. Daqui a uma semana a gente lê de novo. Mas no próximo culto eu leio, quando o pastor pedir. Aos poucos a gente vai deixando. Se a gente não tomar cuidado, esse livro vai ficando empoeirado. E aí acontece algo tremendo. Que à medida que a gente vai se afastando do livro, as coisas que não são boas, elas começam a se aproximar do nosso coração. E a palavra de Deus para nós é isso: não se afaste do livro, porque sem você perceber, aos poucos algumas coisas vão entrando na sua vida que não agradam a Deus. E pior, às vezes nós vamos deixando de congregar. Não, pastor, eu estou congregando, eu estou assistindo o culto pela internet, eu estou vendo, eu escuto uns hinos em casa lá, e a gente vai se afastando. E isso não é bom. E a palavra, quando a gente lê a palavra, ela traz assim, ó, quão suave é que os irmãos vivem em união, né?
A Bíblia diz lá em Hebreus: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Então a palavra ela vem trazendo para nós o que nós devemos fazer para que agrademos a Deus. Porque se há uma coisa mais importante na nossa vida, se há uma motivação mais importante da nossa vida, é a gente querer agradar a Deus. Porque se você agradar a Deus, a Bíblia diz que você se torna mais do que vencedor. Amém. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em minhas palavras, você pode pedir tudo o que você quiser que vai ser feito. Meu irmão, a palavra é tudo para nós. Eu quero meditar com vocês sobre algo que no capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3, tem algo pior do que perder a palavra. E isso tem acontecido muito nos nossos dias. A Bíblia é maravilhosa, né? Eu leio a palavra desde 81. Quantos aqui nasceram na década de 80? Levanta a mão. Eu leio a palavra desde 81. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com a Bíblia, alguém falou da Bíblia para mim e ela falou a respeito da minha vida. E lá no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 2, diz a Bíblia que haveria uma ressurreição e uns iriam ressuscitar para o bem, para o desprezo eterno, e outro para a justiça eterna. E eu falei assim: mas e aí, o que eu faço? Aí eu tive que correr para a palavra para saber como é que eu fazia para sair da condenação. Eu não queria desprezo eterno. Eu me lembro que a primeira vez que eu peguei na Bíblia foi uma tarde. Alguém comprou a Bíblia para mim e eu li a Bíblia, o livro de João, de uma vez só. Sentei um domingo à tarde, depois do almoço. Aquele almoço daquela vez não deu sono. Eu li o livro de João todo. Eu não entendi todo. No princípio era o verbo estava com Deus. A única coisa de verbo que eu sabia era lá na aula de português. Mas que negócio é esse aqui? Tinha coisa que eu não entendia, mas tinha muita coisa que eu entendia também, porque quando Jesus fala de